Bom dia, meus amigos. Mais um dia de super revisão aí de matemática. Então a gente vai começar com essa questão, a questão da Unicamp de 2019, uma questão recente aí. Essa questão, na época, foi considerada a questão mais difícil aí da primeira fase da Unicamp de matemática. Sejam K e θ, números reais, tais que seno θ e cosseno θ são soluções da equação quadrática 2x² mais x mais k igual a zero. Então, k é um número. Gente, essa questão derrubou muita gente aí. Olha só, ele fala que essa daqui são as soluções, ou seja, são as raízes. Eu gostaria de lembrar a vocês que a soma das raízes de uma equação de segundo grau seria igual a menos b sobre a. Como as raízes são seno θ e cosseno θ, então eu poderia dizer o seguinte: seno θ mais cosseno θ é igual a menos b sobre a. Então aqui seria menos 1 sobre 2. Então seno θ mais cosseno θ é igual a menos meio. Ao mesmo tempo que o produto das raízes, que seria x1 vezes x2, é igual a c sobre a. Então, a soma é menos b sobre a, então é esse sinal trocado, e o produto é c sobre a. Se o produto é c sobre a, então nós teremos seno θ vezes cosseno θ é igual a c. O c é o k, então é igual a k sobre 2. Muita gente chegava até aqui e ficava travado. Como sair dessa encruzilhada, meus amigos? Basta você fazer o seguinte: se você pegar essa equação aqui e elevar ao quadrado, se você pegar essa equação e elevar ao quadrado, você obterá o seguinte: quadrado do primeiro, ou seja, seno ao quadrado de θ, mais duas vezes o primeiro pelo segundo, duas vezes seno θ cosseno θ, mais o quadrado do segundo, que dá cosseno ao quadrado de θ. Tudo isso seria igual a, menos ao quadrado vai ficar mais, então vai ficar mais 1 sobre, tenho que elevar ao quadrado 1 e elevar ao quadrado 2. Então, mais 1 quarto. E agora vem o grande truque aqui. A gente sabe que seno θ vezes cosseno θ é igual a k sobre 2. E seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é a relação fundamental. Ou seja, este pedaço destacado valerá 1. Portanto, ficará 1 mais duas vezes seno θ cosseno θ é a mesma coisa que k sobre 2. Porque o seno θ vezes cosseno θ é igual a k sobre 2. Tudo isso igual a 1 quarto. Dá para cancelar o 2 com o 2. E este 1 aqui, eu vou passar para o outro lado. Passar para o outro lado, negativo. Então, o k é igual a 1 quarto menos 1. Se o k é igual a 1 quarto menos 1, então o k seria igual a, vamos tirar o MMC aqui, tira o MMC dá 4, 4 por 4 dá 1, vezes 1 dá 1, 4 por 1 dá 4, vezes 1 dá 4. Portanto, k é igual a menos 3 quartos. Se o k é menos 3 quartos, vamos ver aqui nas alternativas como ele se encaixa. Menos 3 quartos é um número irracional? Menos 3 quartos não é irracional, portanto, não é. Ele é racional e não inteiro? Sim, ele é racional e não inteiro, portanto, corresponde à alternativa B. Ele é inteiro positivo? Não. Ele é inteiro negativo? Não. Menos 3 quartos não é um número inteiro, é um número racional e não inteiro.
Tudo bem? Deixa eu dar um zoom out aqui para vocês terem acesso a toda a resolução. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil? Fala comigo. Vamos ver o que o pessoal está achando aí da questão. Pessoal chegando ainda. Vamos lá. Vamos continuar, então. Foi a questão número 1. Esta questão é a questão da FUVEST. Achei uma questão super apelativa. Na UEL caiu uma questão muito parecida. Mas vamos lá, vamos para a questão da FUVEST. Ó. Seja F de R em R e G de R mais em R, definidas por f de x é igual a meio vezes 5 elevado a x e g de x é log de x na base 10, respectivamente. O gráfico da função composta g círculo f é... Bom, gente, o que seria esse g círculo f? G círculo f é a representação da g da f de x. G da f de x. E como a gente vai fazer isso aqui? Ó, a g de x é log de x na base 10. G de 1, log de 1 na base 10. G de 2, log de 2 na base 10. G da geladeira é log da geladeira na base 10. G da cadeira, log da cadeira na base 10. G da f de x seria log de f de x na base 10. Então, isso aqui é a mesma coisa que log. Então, no lugar do x, eu estou colocando f de x. Então, será log de f de x na base 10. Tudo bem? Então, será log de f de x na base 10. Então, nós teremos o seguinte aqui. A g da f de x seria igual a log na base 10 da f de x. E quanto vale a f de x? É 5 elevado a x vezes meio. Então, vai dar, ó, vou até colocar assim, 1 sobre 2 vezes 5 elevado a x. Beleza? Quando se trata de multiplicação de fração, a gente pode multiplicar de frentinho aqui. A gente pode multiplicar de frentinho. Então, quer dizer que a g da f de x, seria a mesma coisa que log na base 10 de, aqui vai ficar 1 vezes 5 elevado a x dá 5 elevado a x, 2 vezes 1 dá 2, então dá 5 elevado a x sobre 2. Então, vamos lá. G da f de x. Então, o logaritmo ele tem 4 propriedades de sobrevivência aqui. Ó. Então, essa aqui é a divisão. A divisão vira diferença. Então, dará log de 5 elevado a x menos log de 2. E agora aqui, ó, o expoente vai virar multiplicação. Então, quer dizer que a g da f de x, vai ficar igual a x vezes log de 5, x vezes log de 5, menos log de 2. Aquele aluno aí que gosta de matemática, provavelmente até ele sabe de cabeça quanto vale o log de 5 ou log de 2. Como nós somos normais, o que eu vou fazer para você? Eu vou te dar uma dica aqui, ó, de como estimar o valor do log de 5 ou log de 2. Pensa comigo, ó. Log de 1 na base 10 é a mesma coisa que zero. Por quê? Porque 10 elevado a zero é 1. O log de 2 estaria por aqui,
E o log de 5 também estaria por aqui. Agora vem, o próximo log inteiro seria o log de 10. Log de 10 na base 10 é 1. Por quê? Porque 10 elevado a 1 é igual a 10. Beleza? Então, ó, com certeza, o log de 2 e o log de 5, eles são números que se encontram entre 0 e 1. Concorda? Ó? Tanto o log de 2 quanto o log de 5, eles estão entre 0 e 1. Tá? Então, quer dizer que esse número vai ser um número entre 0 e 1. Você pode jogar qualquer número mesmo. Log de 2 é 0,3, para ser exato. Mas vamos supor que você não saiba. Vamos supor que você coloque 0,5. Vai dar certo. Você tem que saber mais ou menos quanto vale. O log de 5 é 0,7. Vamos supor que você não saiba e coloque 0,8, por exemplo. Também vai dar certo. O que não pode é fugir do número entre 0 e 1, né? Porque com certeza o número será entre 0 e 1. Então, a FUVEST gostaria que você estimasse esses valores. Ela gostaria que você soubesse que esses valores estariam entre 0 e 1. Se esses valores estão entre 0 e 1, eu poderia até escrever a função como 0,8x menos 0,5. O 0,8 implica numa reta com coeficiente angular positivo, então uma reta crescente, e o menos 0,5 é aonde cruza o eixo y. Então vai cruzar o eixo y aqui no menos 0,5. Então, se você pegar essas duas características e juntar, nós ficaremos em dúvida entre duas alternativas? Será? Olha só, aqui é negativo e crescente. Aqui seria positivo, então essa não é. Aqui é negativo, então essa não é. Aqui é positivo, essa também não é. E essa daqui é decrescente, mas essa aqui é positivo, também não é. Portanto, a única alternativa possível seria a alternativa A, ou seja, o gráfico crescente e, ao mesmo tempo, o coeficiente linear, que seria esse menos 0,5, negativo, ou seja, cruza o eixo y num ponto negativo. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão aqui? Questão da FUVEST, questão de 2018, uma questão recente. O que vocês me dizem aí? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver aí a opinião de vocês. O pessoal está um pouco mais tímido hoje, um pouco mais tenso. Olha lá, o João Pedro Pisa, meu grande amigo, mandou aí o médio. É isso aí, João. Feliz com a sua participação. E fico feliz com a participação de todo mundo. A Isabela Souza também mandou aí médio. Realmente, essa questão caiu uma muito parecida na UEL. Na UEL, hein? Lembrando que esse ano terá cobertura completa de todas as questões aí do vestibular. Vamos lá para 29, gente. Espero que tenha dado tempo aí para você copiar. Então, caso não dê tempo, por favor, peça ao professor, volta um minutinho e eu voltarei, tá? Sem problema nenhum. Estou aqui junto com vocês. Então, vamos lá, ó. Essa questão é a questão da FUVEST, que já é bem mais interdisciplinar. Aí. FUVEST 2017, uma questão recente, fala o seguinte: uma quantidade fixa de gás ideal é mantida a temperatura constante. E seu volume varia com o tempo de acordo com a seguinte fórmula. Esse é o volume em função do tempo. E o tempo está entre 0 e 2. Em que T é medido em horas, e V de T é o volume em metros cúbicos. A pressão máxima do gás no intervalo de 0 a 2 ocorre no instante. Gente, pressão. Então, a gente tem que ver como se relaciona a pressão e o volume.
pois ele está perguntando da pressão máxima, mas a fórmula é o volume. A gente tem aquela fórmula que é o PV igual a nRT, PV é igual a nRT, a equação de Clapeyron. Então, aqui a gente tem PV igual a nRT. Então, a gente sabe que a pressão seria nRT dividido pelo volume. Bem, nRT dividido pelo volume. O autor quer a pressão máxima. A pressão máxima ocorre quando o volume for mínimo. Por quê? Porque o volume está dividindo esse número constante. Então, quando esse volume for mínimo, a pressão será máxima. Quando o volume for mínimo, a pressão será máxima. Então, pressão máxima é equivalente a perguntar volume mínimo. Volume mínimo. Então, a pressão máxima é a mesma coisa que o volume mínimo. Portanto, eu terei que encontrar qual é o volume mínimo dessa função. Perceba que essa função varia em função de t. Essa função varia em função de t. E a gente poderia pensar da seguinte maneira. Vou reescrever a função aqui para vocês. Então, ó, v de t é igual log na base 2 de 5 mais 2 seno de πt. Beleza? Essa seria a fórmula do volume. Perceba que o t está junto com o seno, ó. Seria o seno de πt. Como a função logarítmica é crescente, a gente poderia dizer o seguinte, ó, que o seno de πt, quando ele for mínimo, o volume será mínimo. Se o seno de πt for mínimo, o volume será mínimo. E qual seria o mínimo do seno? O mínimo do seno, vamos tentar lembrar, o seno é o eixo sem sono, é o eixo que está de pé, correto? Esse seria o valor do seno. O seno de um ângulo, ele possui um valor mínimo. Esse valor mínimo é equivalente a menos 1. Então, quer dizer que o valor mínimo do seno é menos 1. Então, o seno de πt tem que ser igual a menos 1. Mas quando que o seno é menos 1? Bom, o seno é menos 1 no ângulo de 270 graus. 270 graus em radiano é 3π sobre 2. Ó. O π é 180 graus. Π é 180 graus. Então, ó, 180 por 2 dá 90. 90 vezes 3 dá 270 graus. Em outras palavras, então, o seno de πt é igual ao seno de 3π sobre 2. Então, πt é igual a 3π sobre 2. Dá para cancelar o π com π. O t é igual a 3 dividido por 2. 3 dividido por 2 é 1,5. Talvez vocês não se lembrem, mas segundo o enunciado, o t deveria estar entre 0 e 2. Então, 1,5 está entre 0 e 2? Sim! Como 1,5 está entre 0 e 2, é 2 fechado, não vai alterar muito.
Como o e-mail está entre 0 e 2, então atende a todas as condições do enunciado. Portanto, alternativa correta, alternativa D. Questão interdisciplinar. Gente, se o seu sonho aí é prestar o Unesp, é uma prova cada vez mais interdisciplinar e está ficando cada vez mais difícil. Eu estava até conversando aí com um amigo meu, professor de matemática. Realmente a prova da Unesp está ficando muito difícil. Ela está bem diferente do que era anteriormente. A FUVEST está indo pelo mesmo caminho. Mas a FUVEST já era difícil e está ficando mais difícil ainda. Então, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Questão 29. Vamos ver aí, pessoal dando a sua opinião. Quanto copia. O pessoal está mais tímido hoje é segunda-feira, né? Dia de estar um pouquinho mais tímido. Olá. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos para a próxima questão. Questão 31, então. Acredito que você já esteja com tempo suficiente para conseguir resolver. Vamos lá, Unicamp 2017. Essa questão diz o seguinte: seja x um número real com x entre 0 e π sobre 2, tal que a sequência tangente de x secante de x e 2 é uma progressão aritmética, uma PA. Então, a razão dessa PA é igual a... Gente, ó, tan na Unicamp é a mesma coisa que tangente, tá? Então, vamos lá, ó. O autor diz que a gente tem uma PA de 3 termos. A tangente é mais comum aparecer como TG, então vou mostrar aqui como TG, tá? Então, TG de x, secante de x e 2. A gente sabe aqui, ó, que na PA, quando tem 3 termos consecutivos, é a PA de 3 termos. Na PA de 3 termos, a gente sabe que o termo do meio é a soma dos dois dividido por 2. É aquela propriedade do coração. A soma dos dois dividido por 2 é a propriedade do coração. Então, a secante de x, que é o termo do meio, seria a média aritmética, que ó, seria tangente de x mais 2, tudo isso dividido por 2. Isso aqui seria a secante de x. Beleza? O que é a secante? A secante parece o seno, mas é o inverso do cosseno. Então, ó, o inverso do cosseno de x. Tangente. Tangente é seno sobre cosseno. Então, a tangente aqui seria seno sobre cosseno. Não vai caber. Então, vai ficar aqui. Seno sobre cosseno. Vamos escrever seno x sobre cosseno x. Acho que eu vou fazer o seguinte. Acho que eu vou fazer uma coisa um pouquinho melhor. Para a gente não ficar trabalhando com essas 3 frações aqui, ó. Eu vou passar esse 2 multiplicando. Vai ficar assim. 2 vezes a secante de x é igual a tangente de x mais 2. Acho que vai ficar bem melhor para a gente trabalhar aqui, ó. Secante. O que é a secante? A secante parece o seno, mas é o inverso do cosseno. Parece o seno, mas é o inverso do cosseno, é a secante. E a tangente, tem gente no mundo tomando coca, você toma a coca e o copo fica seco. Então, tangente é seno sobre cosseno de x. Tudo isso mais 2. Beleza? Então, ficou dessa forma. A gente pode, a partir de agora,
tirar o MMC aqui. Então, vai ficar cosseno de x. Vamos lá tirar MMC. E aqui, cosseno x. Cosseno x por cosseno x dá 1. 1 vezes 2 dá 2. Cosseno x por cosseno x dá 1. 1 vezes seno x dá seno x. Cosseno x por 1 dá cosseno x. Vezes 2 vai dar 2 cosseno x. Dá para eu cancelar o cosseno x aqui. Então, ficou 2 é igual a seno x mais 2 cosseno x. Ok? Então, vai ficar assim. Dá até para isolar, ó, vou isolar o seno. Vamos isolar o seno. Vai ficar 2 menos 2 cosseno x é igual a seno de x. Então, 2 menos 2 cosseno x é igual a seno de x. Preciso agora de uma relação entre seno e cosseno. E a relação entre seno e cosseno é a minha, a sua, a nossa relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Seno de x resultará em 2 menos 2 cosseno x. Tudo isso elevado ao quadrado, mais cosseno ao quadrado de x. Tudo isso igual a 1. Então, aqui nós estamos diante de um quadrado perfeito. Vamos lá. Elevando esse quadrado perfeito, obteremos o quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Tudo isso mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então, vamos lá, ó. Dá para juntar aqui. 4 cosseno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x resulta em 5 cosseno ao quadrado de x. Menos 8 cosseno x, menos 8 cosseno x. E 4, passando para o primeiro membro, 4 menos 1 dará 3. Mais 3 é igual a 0. Tudo bem? Então, 5 cosseno ao quadrado de x menos 8 cosseno x mais 3 é igual a 0. Se a gente fizer, então, aqui, vamos fazer o discriminante, então. É uma equação de segundo grau, né? O discriminante seria b quadrado menos 4ac. Então, seria menos 8 ao quadrado, menos 4 vezes 5 vezes 3. Então, o discriminante é igual a 64 menos 4 vezes 5, 20. 20 vezes 3, 60. Então, o discriminante seria igual a 4. Se o discriminante é 4, a raiz do discriminante será igual a 2. Então, cosseno x seria igual a, porque aqui é cosseno x, é menos b mais ou menos raiz do discriminante sobre 2a. Então, o cosseno x ficaria igual a menos o b, menos 8, mais ou menos a raiz do discriminante é 2, mais ou menos 2, sobre 2 vezes o a. 2 vezes 5, 10. Portanto, o cosseno x é igual a 8 mais ou menos 2 dividido por 10. Vamos pensar. 8 mais 2, 10. 10 dividido por 10 dá 1. E cosseno de x igual a 1 não convém. Porque
Qual é o cosseno que dá 1? O cosseno que dá 1 é o cosseno de zero, correto? O cosseno que dá 1 seria o cosseno de zero. Deixa eu melhorar aqui. O cosseno que dá 1 é o cosseno de zero. Ficaria aqui, ó. É esse valor aqui. O cosseno é o consono. Consono é o que está deitado. Então, o cosseno aqui, ó, de zero grau, vai dar 1. O cosseno vale 1. Se o cosseno vale 1, isso aqui ocorre se x for igual a zero. Só que o x, segundo o enunciado, está entre 0 e π sobre 2. Como aqui o intervalo é aberto, quer dizer que isso aqui não é solução. Beleza? Por isso que o cosseno de 1, cosseno de x igual a 1, não convém. Por outro lado, a gente pode pensar assim. 8 menos 2 dá 6. Então, o cosseno de x é igual a 6 dividido por 10. 6 dividido por 10 seria igual a 0,6. Portanto, o cosseno é 0,6. O cosseno que dá 0,6, eu vou mostrar aqui para vocês, para ficar mais claro. O 0,6 estaria mais ou menos aqui, né? O cosseno que dá 0,6 seria este valor, que não é um arco notável, portanto, eu não sei quanto vale esse arco, né? Então, vai ficar assim, ó, o x vai ser aquele cujo cosseno dá 6 sobre 10. Já expliquei para vocês e vale a pena ver de novo. Quando eu tenho uma razão trigonométrica, na verdade eu tenho todas. E como eu obtenho todas as razões a partir de uma? Veja, o que é o cosseno? Cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, o cateto adjacente é 6 e a hipotenusa é 10. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Esse triângulo é o 3, 4, 5 multiplicado por 2. Então, aqui é 6, aqui é 10. Portanto, aqui será 8. Se eu tenho todos os lados do triângulo, acabou. Eu tenho todas as razões trigonométricas. Eu preciso da tangente, da secante. Então, vamos lá, vamos escrever, ó. Tangente. Como seria a tangente de x? Tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, é 8 dividido por 6. Então, quer dizer que a tangente de x seria igual a 4 terços, né? Dividir por 2 dá 4 terços. A secante. Secante parece o seno, mas é o inverso do cosseno. O cosseno é 6 sobre 10. O inverso seria 10 sobre 6. Dá para simplificar tudo por 2. Dá para simplificar tudo por 2. Então, quer dizer que a secante seria igual a 5 sobre 3. Então, como vai ficar a nossa PA? A nossa PA vai ficar 4 terços, que é a tangente, depois a secante, que é 5 terços, e depois o 2. Gente, 2 é a mesma coisa que 6 sobre 3. Não é verdade? Ó, o 2 é a mesma coisa que 6 sobre 3. O autor quer a razão. Vamos pensar. Daqui para cá está somando quanto? 1 terço. Daqui para cá soma quanto? 1 terço. Então, qual seria a razão da nossa PA? 1 terço. Como a razão é 1 terço, corresponderá a alternativa. Olha lá, dá para ver aqui, ó, alternativa
D. O que vocês acharam dessa questão, gente? Questão da Unicamp 2017. Fácil, médio ou difícil? Fala, Maria Luísa, minha grande amiga. Olá, João Pedro falando trabalhosa. A Maria Luísa falou alguma coisa na questão 29. Tudo bem, Maria Luísa? Na questão 29. Se você gostaria. Vamos lá. Eu vou voltar para a questão 29 para tirar a dúvida da minha. Difícil, muita coisa mesmo, mas é ótima para nossa revisão, né, gente? Ótimo para nossa revisão. Vamos lá, minha grande amiga Maria Luísa, ela queria falar alguma coisa da questão 29. Entendi como você fez para achar seno é igual a 1. Ah, menos 1. Tá, ótima pergunta. Obrigado por perguntar, Maria Luísa. Ó, vamos lá. É o seguinte, aqui essa questão é muito exigente mesmo. Então vamos lá, ó. Eu vou dar uma voltada aqui. A Maria Luísa está perguntando, ó, como é que eu sei que o seno é menos 1? Por quê? Ele quer, ó, o volume mínimo. E aonde ocorre o volume mínimo? O volume mínimo ocorre quando o seno for mínimo. Bom, se a gente olhar para o ciclo trigonométrico, o seno, ele tem dois, assim como o cosseno, o seno ele tem dois valores, tem valores muito bem determinados. O valor máximo do seno é esse aqui. E o mínimo é esse aqui. Então, o seno, ele sempre vai variar nessa parte aqui, ó. E aqui, o máximo é mais 1 e o mínimo é menos 1. Então, o seno tem um valor mínimo, que vale menos 1, e um máximo, que vale 1. Não existe seno maior que 1. Por exemplo, seno que dá 1,3. Não existe. Seno que dá 1,4. Também não existe. E não existe também o seno que é negativo, para baixo do menos 1. Seno negativo para baixo do menos 1. Por exemplo, menos 1,1. Não existe. Menos 1,01. Também não existe. Então, a pergunta é, qual seria o valor mínimo dessa função? E o valor mínimo dessa função ocorre quando o seno for mínimo. E quando que o seno será mínimo? Quando o seno for menos 1. Quando o seno for mínimo, essa função será mínima. Por isso que o seno de πt será igual a menos 1. E aí, virou depois só conclusão imediata, né? Se o seno é menos 1, então é 3π sobre 2. Minha grande amiga Maria Luísa, você entendeu? Ah, dominou, entendeu. Fico feliz. Gente, gostaria que todo mundo fizesse como a minha grande amiga Maria Luísa. Perguntasse. A pergunta é um sinal de esforço que você está tentando entender. É assim que eu interpreto, tá? Que você está tentando entender, que você está se esforçando para entender. Então, por favor, pergunte. Todas as perguntas serão muito bem-vindas e serão respondidas o mais rápido possível. Beleza? Vamos lá, mais uma questão da FUVEST 2020, questão super recente aí. Diz o seguinte. Vamos lá. Carros que saem da cidade A rumo a alguma das cidades turísticas E, F, G fazem caminhos diversos, passando por pelo menos uma das cidades B, C e D, apenas no sentido indicado pelas setas, como mostra a figura. Os números indicados nas setas são as probabilidades.
Dentre esses carros, os números indicados na seta são as probabilidades dentre esses carros de se ir de uma cidade para outra. É a probabilidade de uma cidade para outra. Nesse cenário, a probabilidade de ir de A a F é mais uma questão de probabilidade. Então vamos lá. Tem que sair de A e tem que chegar em F. Quais são as possibilidades? Ele pode ir de A para B, de B para D, de D para F. Vamos lá, ó. Pode ir de A para B, de B para D e de D para F. Essa seria uma das possibilidades. Outra possibilidade seria de A para B, de B para C e de C para F. Então, vamos lá. De A para B, de A para B, de B para C e de C para F. Ele pode ir também de A para C, de C até F. Então, ó, de A para C e de C até F. Ô, gente, qual é o maior problema das questões de análise combinatória? É a gente esquecer alguma das possibilidades. Então, se você estiver muito seguro, já pode fazer a questão. Mas, caso contrário, deixa por último essas partes de probabilidade e análise combinatória, que são questões muito exigentes. Lembrando a vocês também que as questões do Enem, das 45 questões, umas 9 são de análise combinatória e probabilidade. Portanto, esse tema, se o seu objetivo aí é alguma faculdade que entra pelo Enem, pode estudar bastante esse assunto, que vai cair muito no Enem. Então, vamos lá. Olha só, vamos agora contemplar aqui os caminhos com as probabilidades. De A para B é 0,8. De B para D, 0,9. E de D para F, 0,3. Então, quer dizer que a probabilidade seria igual a 0,8 vezes 0,9 vezes 0,3. Tudo bem? Então, essa seria a probabilidade de A para F com este caminho indicado. Vamos para o outro aqui, ó. De A para B, 0,8. De B para C, 0,1. E de C para F, 0,6. Então, vai dar, essa probabilidade será 0,8 vezes 0,1 vezes 0,6. E a outra aqui, de A para C, 0,2 e de C para F, 0,6. Então, vai dar 0,2 vezes 0,6. Fazendo as continhas aqui em cada um, nós obteremos o seguinte. 0,2 vezes 0,6 é a mesma coisa que 0,12. 0,8 vezes 0,6 dá 0,48. 0,48 vezes 0,1 dá 0,048. Vamos lá. 8 vezes 3 dá 24.
24 vezes 9 dá 240, menos 24 dá 216. Então, com 3 casinhas aqui, então vai dar 0,216. Então, essas possibilidades eu vou somar, porque ele pode ir por aqui, ou por aqui, ou por aqui. O ou é mais, a não ser que tenha interseção entre eles, mas perceba que aqui não tem interseção direta entre eles. Então vamos lá. Fazendo a soma de todas as probabilidades, nós obteremos 8 mais 6 dá 14. 14, sobe 1. 4, 5, 6, 7, 8. Aqui vai dar 8. E 2 mais 1, 3. Portanto, a probabilidade solicitada será 0,384. E 0,384 corresponderá à alternativa E. Tá bom? Alternativa E. E aí, gente? O que vocês me dizem dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver aqui a opinião do pessoal. O pessoal hoje está... As de probabilidade são muito curtinhas. Qual o problema das questões de análise combinatória e probabilidade? O problema das questões de análise combinatória e probabilidade é que uma questão é totalmente diferente da outra. Então, os raciocínios são muito diferentes. Por isso que acaba complicando aí, não só vocês, como os professores. Olá, meu grande amigo João Pedro Pisa, o fácil até, a Isabela também fachou fácil. Fico contente aí com a opinião de vocês, hein? Então, vamos lá, para mais uma questão. Mais uma questão interdisciplinar aqui, ó, que caiu na Unesp 2020, é da Unesp do ano passado. Olha só, uma das finalidades da ciência forense é auxiliar nas investigações relativas à justiça civil ou criminal. Observe uma ideia que pode ser empregada na análise de uma cena de crime. Uma gota de sangue que cai perfeitamente na vertical, formando um ângulo de 90 graus com a horizontal, deixa uma mancha redonda. À medida que o ângulo de impacto com a horizontal diminui, a mancha fica cada vez mais alongada. As ilustrações mostram o alongamento da gota de sangue e a relação trigonométrica envolvendo o ângulo de impacto de suas dimensões. Gota de sangue e alongamento. Olha lá, ó, largura, ângulo de impacto e comprimento. Considere a coleta de uma amostra de gota de sangue na tabela trigonométrica apresentada a seguir. Beleza, tem a amostra aqui da gota de sangue e a tabela trigonométrica. De acordo com as informações, o ângulo de impacto da gota de sangue coletada na amostra foi de... Bom, o que seria o ângulo de impacto? Perceba aqui, ó, que o autor deu que o ângulo de impacto é este cara aqui. E o que é o ângulo de impacto? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto dividido pela hipotenusa seria o ângulo de impacto. Então, o cateto oposto dividido pela hipotenusa seria o ângulo de impacto, ou seja, a largura pelo comprimento. Então, olha só, aqui ó, largura, aqui a largura e aqui o comprimento. Então, vamos medir a largura e o comprimento aqui. A largura, o aluno mais avisado, ele fala que vale 2,5. Mas, olha só para mim. A largura é só isso aqui, ó. Então, ela vai do 2,5 até o 1. Do 2,5 até o 1,
vale 1,5. Essa seria a largura. E o comprimento seria este aqui. O comprimento seria quanto? O comprimento vai ser... Cuidado, hein? Ó. O aluno mais avisado fala que é 3,5. Que aqui é 3,5. Só que não vai até 3,5, vai até no 1 aqui, ó. Um quadradinho de folga. Então, 3,5 menos 1 vai dar 2,5. Pronto. Tenho o comprimento e tenho a largura. Se eu tenho a largura, é o cateto oposto, e o comprimento é a hipotenusa, se eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, então eu terei o seno. Aqui o autor chama de alfa, né? Vou chamar de alfa para ficar condizente com o autor. Tá? Então, ó, o seno de alfa é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quanto vale o cateto oposto? O cateto oposto é a largura, e a largura vale 1,5. E a hipotenusa? A hipotenusa é o comprimento. O comprimento vale 2,5. Então, 1,5 dividido por 2,5, o que a gente pode fazer? A gente pode cancelar aqui. A gente pode dividir por 5. Dividir por 5. 15 dividido por 5 dará 3. E 25 dividido por 5 dará 5. Então, o seno de alfa é 3/5. Seno de alfa é 3/5. 3 dividido por 5 equivale a 0,6. Então, o seno de alfa é igual a 0,6. Se o seno de alfa é igual a 0,6, então quer dizer que o alfa é igual a 37. Portanto, o alfa é igual a 37 graus. Por quê? Porque é o seno de 37 que dá 0,6. Portanto, 37 será a resposta. E aí? O que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver o que o pessoal está achando aí dessa questão. Questão da Unesp do ano passado, hein, gente? Questão importante. Uma questão que tem lá suas armadilhas, né? Se a gente não ficar esperto em determinado momento aí, acaba caindo nas armadilhas. Minha grande amiga Isabela disse fácil. João Pedro, fácil. É isso aí, gente. Ele vem. Vai ver todo mundo acertando e conseguindo entrar na Unesp, hein? Todo mundo. Vamos lá, então. Vamos para mais uma questão. Mais uma. Vamos lá. Nossa, essa questão foi a questão mais difícil da FUVEST de 2018. É uma questão bem complicada. Olha só. Prolongando-se os lados de um octógono convexo ABCDEFGH, obtém-se um polígono estrelado, conforme a figura. A soma de α1 até α8 vale, o autor quer esta soma. Então, ele falou que você vai prolongar aqui a medida dos lados do octógono. Então, eu vou prolongar aqui para vocês verem o que está acontecendo, na verdade. Então, vamos lá. Ó. Se eu prolongar esse lado aqui, prolonguei esse lado, beleza? Prolonguei o primeiro lado, vamos agora prolongar o outro lado aqui. Deixa eu prolongar os ângulos mais próximos aqui, ó, para ficar mais fácil. Mais fácil para mim e para vocês também.
Ó. Aqui o desenho não está muito preciso, não, hein? Bom. Preciso. Vamos ver. Tá. Seria o outro ângulo. Agora aqui prolongar o próximo ângulo, que é esse aqui, ó. Vou prolongar todos aqui, tá? Ótimo. Que é um que a gente pode... Vai formar um polígono estrelado. Vamos ver esse polígono estrelado aqui. Ótimo. Seria outro polígono estrelado. Vamos lá, deixa eu ver. Vou ficando aqui carrega para ficar perfeito para vocês, hein, gente? Um outro polígono. Faltando só mais duas aqui. Só mais essa aqui. Ó, esse ângulo aqui. Depois o outro ângulo. E acho que, deixa eu ver. Acho que eu mostrei. Ah, não, tá faltando esses dois aqui, ó. Volta a régua. Faltando mais esse aqui. Vamos fazer aqui. Faltando este ângulo aqui. Ó, este ângulo. Faltando aqui. E a última parte, o último segmento, que seria esse aqui. Beleza. Não sei se vocês se lembram, mas tem uma fórmula da soma dos ângulos externos dos polígonos. Ó, a soma dos ângulos externos, acho que agora acabou, vamos ver. Isso agora acabou. A soma dos ângulos externos de qualquer polígono dá 180 graus, tá? 180 graus. Então, a gente já foi aqui até o H, tá? Então, A, B, C, D, E, F, G, H. Eu vou colocar aqui mais 4 vértices, para vocês perceberem. O H, depois, ó, eu vou colocar aqui ó, o vértice I, aqui o vértice J, aqui o vértice K e aqui o vértice L. E eu gostaria de destacar este quadrilátero aqui, que é o IJKL. Então, estou destacando este quadrilátero, que é o IJKL. Quadrilátero destacado. Olha lá, quadrilátero destacado. Então, eu pergunto a vocês agora, quanto vale este ângulo aqui, ó, este ângulo verde? Este ângulo verde, ele é externo desse triângulo, ó. O triângulo com vértice, ó, em alfa 4 e alfa 7, tá vendo? Ó?
Eu vou riscar aqui o primeiro triângulo. Seria esse aqui, ó. Tá vendo esse triângulo, ó? Seria alfa 4 mais alfa 7. Então, por quê? Porque nesse triângulo verde, esse cara é o ângulo externo. E o ângulo externo é a soma dos internos não adjacentes a ele. Então, ó, este ângulo aqui, ele é a mesma coisa que este ângulo mais esse. É a mesma coisa que ângulo A mais B. Então, é a soma dos internos não adjacentes. Beleza? Agora vem, ó, este ângulo verde aqui. Este ângulo verde também é externo. Ele é externo, ó, desse triângulo aqui, ó. Triângulo com vértices com ângulo, ó, alfa 1 e alfa 6. Então, esse ângulo aqui, ó, seria alfa 1 mais alfa 6. Beleza? Então, seria este cara aqui. Este ângulo aqui, este aqui, ó, também é um ângulo externo do quadrilátero. É um ângulo externo do quadrilátero. E este ângulo, ele equivale ao ângulo alfa 3 mais alfa 8. Alfa 3 mais alfa 8. E, finalmente, este ângulo aqui, que é o último ângulo externo do quadrilátero, ele é um ângulo externo e ele corresponde a alfa 5 mais alfa 2. Alfa 5 mais alfa 2. Então, olha só, ele quer a soma de alfa 1 até alfa 8. Então, pensa comigo, ó, alfa 1 mais alfa 2 mais alfa 3 mais alfa 4 mais alfa 5 mais alfa 6 mais alfa 7 mais alfa 8. Então, quer dizer que a soma de alfa 1 até alfa 8 seria a soma dos ângulos externos do quadrilátero. E a soma dos ângulos externos de qualquer polígono é 360 graus. Portanto, alternativa B, 360 graus, é a soma dos ângulos externos do quadrilátero, que coincide com o alfa 1 mais até o alfa 8. O que vocês acharam dessa questão? Fácil, média ou difícil, hein? Fala para mim. Fala para mim, seus lindos. O que vocês acharam? É bem difícil. João, eu achei essa questão era muito difícil, muito mesmo. Eu, para falar a verdade, eu sofri bastante para resolver ela. Acabei conseguindo resolver, mas sofri bastante mesmo, viu? Bastante. Então, esta foi a questão 117. Vamos para a próxima, cara. Questão 121, FUVEST 2019. Vamos lá. Essa questão diz o seguinte. Um triângulo retângulo com vértices denominados A, B e C apoia-se sobre uma linha horizontal que corresponde ao solo e gira sem escorregar no sentido horário. Isto é, a posição inicial se a posição inicial é aquela mostrada na figura, o movimento começa com rotação em torno do vértice C até o vértice A tocar o solo. E após isso passa a ser a rotação em torno do vértice A, até o B tocar o solo e assim por diante.
Usando as dimensões indicadas na figura, AB igual a 1 e BC igual a 2, qual é o comprimento da trajetória percorrida pelo vértice B, desde a posição mostrada até a aresta BC apoiar-se no solo novamente? Bom, então ocorrerá esta rotação inicialmente. Ele quer a rotação, a trajetória percorrida pelo vértice B. Então vamos lá, eu vou desenhar aqui, gente. Peço perdão que não vai ficar muito perfeito, mas o vértice B, ele inicialmente viria para cá. Este seria o vértice B, né? Quando ele girar, o vértice B vai ficar aqui. Este aqui seria o vértice A e este aqui seria o vértice C. Beleza? O AB aqui é 1 e o CB é 2. Ok? Além disso, você vai girar o vértice B aqui, ó, porque agora ele vai girar em torno do vértice A. Então, o triângulo vai ficar assim, ó. Aqui é o vértice B, aqui é o vértice A. Vai ficar assim, beleza? O A, o B e aqui é o vértice C. Lembrando que o autor só quer quanto anda o vértice B. Então, vamos pensar aqui, ó. Aqui, ó, acaba ficando fácil de a gente descobrir quanto que o B andou. Ó. O B andou um ângulo de 90 graus, com um raio de 1. Aqui, ó, o raio é 1. Então, vamos lá, ó. A gente pode pensar assim. O comprimento da circunferência é 2πr, ou seja, seria 2π vezes 1. Se o ângulo for 360 graus. Se o ângulo for 360 graus. Já se o ângulo for 90 graus, o comprimento que o B andou será o comprimento C2. Esse aqui, ó, seria o comprimento C2. Então, ó, 360 dividido por 90 dá 4. Dá para cancelar o 2 com 4. Aqui vai ficar 2. Então, ó, 2C2 é igual a π. Então, quer dizer que o comprimento percorrido por B neste arco de circunferência seria π sobre 2. Beleza? Comprimento C2 nesse arco de circunferência corresponderá a π sobre 2. Olha agora. Olha agora. E este ângulo aqui, ó, que eu vou chamar de C1. Este ângulo. Quanto será que B andou neste ângulo? Meio complicado de a gente calcular, né? Eu vou chamar esse comprimento de C1. Vamos pensar. Vamos pensar. Este ângulo aqui, ó. Este ângulo aqui, eu preciso saber quanto ele vale. Vou chamar ele de θ. Beleza? Então, ó, eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa. Se eu tenho o cateto oposto e a hipotenusa, eu tenho o seno de θ. Ou seja, o seno de θ é igual a meio. O seno de θ é igual a meio. Se o seno de θ é igual a meio, então o θ é notável. Portanto, o θ é 30 graus. Quanto que andou aqui, ó? O B. O B, se ele andasse até o fim, aqui, ó, ele andaria 180 graus. Só que esse pedaço ele não andou. E quanto vale esse pedaço? Esse pedaço vale 30 graus, porque é o mesmo valor que o θ. Então, esse pedaço vale 30 graus. Então, a gente pode pensar da seguinte maneira, ó.
aqui vai ser 180 menos 30. Portanto, C1 seria este ângulo aqui, ó. Este ângulo vai ser de 150 graus. Então, ó, e perceba que o raio da circunferência aqui seria 2. O raio da circunferência seria 2. Então, você pode pensar assim, ó, 360 graus seria a circunferência inteira, ou seja, 2π vezes 2. 150 graus seria o comprimento C1 que eu preciso. Então, dá para cancelar aqui. Dá para cancelar aqui. Ó, o 36 dá para dividir por 4. 36 por 4 vai dar 9. Dá para dividir por 3 ainda, hein? Dá para dividir por 3. Se eu dividir aqui por 3, aqui vai dar 3. Se eu dividir aqui por 3, aqui vai dar 5. Então, ó, C1 seria igual a 5π, ó, 3C1 é igual a 5π. Então, C1 então, é igual a 5π sobre 3. Tá? Só que esse é só C1. Até a aresta BC apoiar o solo. Gente, no último giro aqui que tem, perceba que o ponto B, ele não anda nada. No último giro, o ponto B não anda nada. Então, eu não vou somar nada, porque ele só quer a trajetória do ponto B. Então, essa trajetória seria correspondente a C2 ou C1 mais o C2. Então, vai ser o comprimento da circunferência C1 mais o comprimento da circunferência C2. O comprimento da circunferência C1 é 5π sobre 3, mais o comprimento da circunferência C2 é π sobre 2. Tiro o MMC dá 6. 6 por 3, 2. 2 vezes 5, dá 10π. 6 dividido por 2 dá 3 vezes π, 3π. Somando os dois, dará 13π sobre 6. E 13π sobre 6 corresponderá à alternativa C. Tudo bem? E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver, o pessoal ainda está com a opinião da questão anterior, não da 121. 121 é esse comprimento de circunferência. Então, você pode fazer o comprimento da circunferência dessa forma. O comprimento da circunferência é o ângulo vezes o raio, só que está em radiano, aqui o ângulo. Ou você faz regra de 3. Eu sugiro a vocês fazerem regra de 3, tá? Geralmente é até mais rápido do que você relembrar a fórmula. Bem mais rápido do que relembrar a fórmula. Não entendi porque o C1, o raio é 2. Ótima pergunta, ó, gostei de ver, hein? Seguinte, ó, ele quer a trajetória do B. Olha só a trajetória do B. O B vai andar por aqui. Eu vou dar uma despoluída no desenho aqui. Deixa eu dar uma despoluída no desenho. Ótimo. Então, ó, vai ficar assim. Olha só, o raio é 2, por quê? Deixa eu pegar aqui para dar contraste. Acho que o vermelho ou esse aqui vai dar um bom contraste. Ó, ele vai girar em torno da reta BC. Por quê? Porque esse ponto aqui é fixo. Esse ponto é fixo. Perceba que esse raio aqui, ó, é 2. E quando ele girar, perceba aqui, ó, que esse raio vai continuar sendo 2.
Por isso que o giro dele é em torno de uma circunferência de raio 2. Por isso que esse raio aqui, ó, é 2. Ele falou que BC vale 2. E aqui também vale 2. Então, o primeiro giro tem raio 2 e o segundo giro tem raio 1. O segundo giro tem raio 1, porque depois ele fica preso aqui no A e ele vai girar em torno desse cateto aqui, ó. Por isso que aqui vai ter raio 1, porque aqui é 1 e aqui embaixo também é 1. Aqui ocorre a mesma coisa, ó, aqui mede 2 e aqui também mede 2. Por isso que o raio da circunferência é 2. Entendeu, meu amigo João? Ah, entendi, obrigado. Eu que agradeço aí a sua pergunta. Mais perguntas, gente? Sempre bom receber a pergunta de vocês, hein? Então vamos lá. Acho que sem mais perguntas, vamos continuar então a nossa saga aqui pela nossa revisão, aula 3 da revisão, hein? Vixe! Mais uma questão fulvestiana, questão da FUVEST 2018, muito interessante. Olha só, o quadrilátero da figura está inscrito em uma circunferência de raio 1. A diagonal desenhada é o diâmetro da circunferência. Então, isso aqui é o diâmetro. O que significa ser o diâmetro? Que ela passa pelo centro. E esta medida aqui valerá 2, beleza? Sendo x e y as medidas dos ângulos indicados na figura, a área da região cinza em função de x e y será... Bom, gente, a área da região cinza, que eu vou chamar de A, seria o quê? Seria a área do círculo menos a área do quadrilátero. A área do círculo menos a área do quadrilátero. A área do círculo é πr². Mas e a área do quadrilátero? Vamos pensar um pouco. Essa parte é a parte mais complicada. Olha só, aqui é o centro. Então, BD aqui seria o diâmetro. Se ele é o diâmetro, você concorda comigo? Que este ângulo aqui seria de 180 graus. Por quê? Porque o diâmetro divide a circunferência em duas partes iguais, 180 para baixo e 180 para cima. Se aqui é 180 graus, olha só, o ângulo A aqui, ele é um ângulo inscrito. O ângulo inscrito é aquele que tem vértice na circunferência. O ângulo A é um ângulo inscrito. E o ângulo inscrito, ele é metade do ângulo que ele enxerga. Ou seja, se aqui é 180 graus, aqui vai medir 90 graus. Tudo bem? Aqui vale 90 graus. Do mesmo modo, a gente pode pensar em cima. Este arco de circunferência aqui é 180 graus. E este ângulo aqui, ó, o ângulo C, ele é inscrito. Por quê? Porque ele tem vértice na circunferência. Ele tem vértice na circunferência e está enxergando um ângulo de 180 graus. Portanto, o ângulo inscrito é metade do ângulo que ele enxerga. Portanto, esse ângulo será de 90 graus. Tudo bem? Então, ó, nós estamos diante de triângulos retângulos. Triângulos retângulos, cuja hipotenusa, a hipotenusa aqui, mede 2. A hipotenusa inteira mede 2. Então, vamos supor, ó, para eu calcular a área de um triângulo, é base vezes a altura, dividido por 2. Então, vou ter que calcular AB e AD. Como eu posso calcular? Eu posso calcular AB da seguinte maneira, ó. Eu posso calcular o seno de x. O seno de x é igual
AB dividido por 2. Seno de x é igual a AB dividido por 2. Então, quer dizer que 2 seno x é igual a AB. 2 seno x é igual a AB. Do mesmo modo, eu posso calcular AD pelo cosseno x. Olha só, cosseno x seria cateto adjacente, que é o AD, dividido por 2. Ou seja, 2 cosseno x é igual a AD. Então, o AB é 2 seno x e o AD é 2 cosseno x. Então, já daria para calcular por base vezes altura sobre 2. 2 seno x vezes 2 cosseno x dividido por 2. Do mesmo modo, eu vou fazer no triângulo BDC. No triângulo BDC, ó, a gente tem um ângulo de 90 graus e o y. DC, a gente pode dizer até o seguinte, ó, o seno de y seria DC, que é o cateto oposto, dividido por 2. Então, ó, 2 seno de y é igual a DC. Então, aqui, ó, 2 seno y é igual a DC. E a gente pode calcular também o cosseno de y. O cosseno de y é cateto adjacente, BC, dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é 2. Ou seja, 2 cosseno y é igual a BC. Então, o BC é 2 cosseno y. Só como tem o ângulo de 90 graus entre eles, vou fazer base vezes altura, dividido por 2. Então, vamos retomar. A área será a área do círculo. Quanto que é a área do círculo? Π vezes raio ao quadrado. Então, a área do círculo será π vezes 1 ao quadrado. Essa seria a área do círculo. Menos a área do quadrilátero. E a área do quadrilátero corresponde à área desses dois triângulos. Então, primeiro, esse triângulo azul, que vai ser base vezes altura, ou seja, 2 seno x, vezes 2 cosseno x, dividido por 2, base vezes altura, dividido por 2, menos a área desse triângulo vermelho. E a área desse triângulo vermelho seria 2 seno y vezes 2 cosseno y, base vezes altura, dividido por 2. Dá para cancelar esse 2 com esse 2 e esse 2 com esse 2. Então, a área em questão ficou igual a área será igual a π menos 2 seno x cosseno x menos 2 seno y cosseno y. Se você olhar para as alternativas, nenhuma alternativa está assim. Nenhuma alternativa está assim. Então, o que isso significa, então? Significa que este cara aqui, ó, tá tudo seno de 2x. Isso aqui, gente, é o seno de 2x. Então, a área é igual a π menos 2 seno x cosseno x, é o seno de 2x, menos 2 seno y cosseno y, seria o seno de 2y. Então, dá π menos seno de 2x menos seno de 2y, que corresponde à alternativa
B. E aí, gente, o que vocês acharam? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Vamos ver aí o que o pessoal está achando dessa questão. Corresponde à alternativa B. Vamos lá. Questão da FUVEST, questão complicada mesmo. Questões um pouco mais elaboradas, né? Vamos para a próxima, então. Próxima questão. Olha lá. Vamos lá. Questão da FUVEST de 2019 diz o seguinte. O gráfico mostra a evolução diária de um certo intervalo de tempo não especificado na abscissa de dois índices econômicos normalizados, para que suas médias no mesmo período sejam ambas iguais a 1. O vértice do índice 1 no dia I é xi, e o vértice do índice 2 no dia I é yi. O gráfico ilustra como cada um dos índices x e yi varia em função de I, mostrando os pontos I e xi, pontos escuros, o I e xi são os pontos escuros, e yi, pontos claros, que é o índice 1 e o índice 2. Para entender melhor a relação entre os dois índices, um novo gráfico foi feito com os pares XY, isto é, com o índice 1 na abscissa contra o índice 2 na ordenada. O resultado foi... A gente queria chamar a atenção aqui de vocês de um detalhe. Olha só. Perceba que à medida que uma grandeza cai, à medida que uma grandeza cai, a outra grandeza sobe. À medida que uma grandeza cai, a outra grandeza sobe. E ó, enquanto a outra grandeza cai, a outra grandeza sobe. Tudo bem? Então pensa comigo. À medida que uma grandeza sobe, ó, à medida que uma grandeza sobe, a outra cai. Se uma grandeza sobe enquanto a outra cai, olha lá, ó. Aqui o que está acontecendo? Uma grandeza está subindo, tá vendo? Ó, 0,8, 0,9, 1, 1,1 e assim vai. Então, ó, vou pegar alguns pontos aqui, ó, perceba que enquanto uma grandeza sobe, a outra grandeza cai, ó, do 0,9, ela vai para 1. E do 1,1, ela foi para 0,8. Então, à medida que de 0,9 para 1,1 subiu, e essa de 1 para 0,8 caiu. Então, à medida que uma sobe, a outra cai. Corresponde à alternativa B. É uma questão 100% aí interpretativa, tá? Uma questão 100% interpretativa. E aí? À medida que uma sobe, a outra cai e vice-versa. À medida que uma cai, a outra sobe. Beleza? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala comigo, seus lindos. Lindos e lindas. Olá, Maria Luísa achou fácil. É, minha gente. Questão fácil aí, hein? Recente. Pode ver que as questões estão cada vez mais diferentes aí, sempre
contextualizadas, sempre contextualizadas, questões cada vez diferentes e sempre contextualizadas. Vamos para a próxima questão, então. Próxima questão da parte de equação de circunferência. Parte de equação de circunferência. Olha só. Sabendo que C é um número real, considere no plano cartesiano a circunferência de equação. Isso daqui. Se o centro dessa circunferência pertence à reta x mais 2y igual a 3, então seu raio é igual a... Gente, eu vou relembrar a vocês aqui a equação geral da circunferência. A equação geral da circunferência é x² mais y² menos 2x, ou perdão, comi um pedaço, menos 2ax, menos 2by, mais a² mais b², menos o raio ao quadrado, tudo isso é igual a zero. E a equação dada seria x² mais y², eu vou passar o menos 2c para cá, então vai ficar assim, ó, menos 2cx, tudo isso é igual a zero. Então, vamos lá, ó. Vamos comparar essas equações para ver as conclusões que a gente chega. Então, quer dizer que menos 2a é igual a menos 2c. Então, quer dizer que o a é igual a c. Quem é o a? O a é o x do centro. Beleza? Então, o centro dessa circunferência seria c e alguma coisa. Aqui não tem nada. Quando não tem nada, é a mesma coisa que 0 vezes y. Então, quer dizer que menos 2b é igual a zero. Menos 2b é igual a zero. Portanto, b é igual a zero, ou seja, o y do centro é zero. Então, o centro da circunferência terá coordenadas c e 0. Além disso, o autor fala que o centro dessa circunferência pertence à reta x mais 2y igual a 3. Então, pensa comigo, ó. Eu tenho a circunferência aqui. E eu tenho essa reta, que é o x mais 2y igual a 3. Essa reta, ela vai passar pelo centro da circunferência, que eu acabei de calcular, que tem coordenadas c e 0. Ou seja, quando x é igual a c, o y é igual a 0. Então, vai ficar c mais 2 vezes 0 é igual a 3. Em outras palavras, então, o c é igual a 3. Então, ó, então quer dizer que o a é igual a 3. Olha para a equação da circunferência de novo. Aqui não tem nada, é zero. Ou seja, o termo independente, que é a² mais b² menos raio ao quadrado, é igual a zero. Então, a² mais b² menos raio ao quadrado é igual a zero. O a é o próprio c, e o c acabei de calcular, vale 3. Então, 3 ao quadrado, mais o b vale 0 ao quadrado, menos raio ao quadrado, tudo isso é igual a zero. Então, 3 ao quadrado é igual a raio ao quadrado. Então, o raio é igual a 3. Se o raio é igual a 3, corresponderá à alternativa D. Unicamp 2020. Questão bonita, hein? E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão?
Fácil, médio ou difícil, hein? Uma questão extremamente técnica, mas vamos lá. Quero saber a opinião de vocês. Equação de circunferência. Se o seu objetivo é FUVEST, vai cair a equação de circunferência lá. Pode ter certeza que cairá equação de circunferência na FUVEST. Beleza? E aí? O que vocês acharam? O pessoal não está... Fácil, médio ou difícil? FM ou D? Pode digitar FM ou D que eu já vou entender. Vamos lá. Essa aqui já é bem mais técnica, né, gente? Bem mais técnica. Então, o termo que acompanha o x é menos 2a e o termo que acompanha o y é menos 2b. Sempre, 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 sempre. Olá, o pessoal. Maria Luísa, disse médio. Isabela, média. Mente uma questão aí que poderia cair muito bem na FUVEST, tá bom? Tranquilamente. Poderia cair na FUVEST. Olha lá, gente. Questão da Unesp 2019, que mistura arte e geometria. Olha lá. Unesp 2019 diz o seguinte: Amilcar de Castro, de 1920 a 2002, foi um importante artista brasileiro que se destacou por suas esculturas em ferro. A fotografia mostra uma de suas esculturas a partir de uma chapa originalmente plana e retangular, que se encontra na Praça da Sé, em São Paulo. A escultura possui influências do movimento artístico. Gente, sinceramente, o movimento artístico, eu não tenho nem ideia. Nem ideia. Mas vamos lá. Vamos ver a parte matemática aqui, ó. Apresenta uma chapa dobrada com um corte aqui e aqui. Bom, e aqui, ó, sempre vai falar a mesma coisa. Uma chapa soldada, não, ó, essa chapa não. Se você cortar a chapa aqui e aqui, o que vai acontecer? A chapa vai se partir, né? E a chapa não é partida. Então, não. O item C, essa chapa aqui, ó, essa chapa. Também essa poderia ser. A B não. A B com certeza não. Então, vou até colocar um X aqui. A B não. A A poderia ser, a C também. Vamos ver a D. A D é o mesmo caso, né? Se você cortar aqui, ó, a chapa vai se partir. Não pode, de jeito nenhum. Não. E a E nada a ver, né? Não tem nada a ver esse corte aí. Então, o corte ficaria ou assim, ou assim. E aí, ó, você fica em dúvida se o movimento artístico é neoconcreto ou neoclássico. E eu vou ser sincero, não tenho a menor ideia se é neoconcreto ou neoclássico. Aí você vai ver que a professora de artes, tá bom? Mas eu pesquisei e a resposta fala que é neoconcreto. O porquê eu não sei, esse movimento neoconcreto aí. Isso aqui, como está misturando arte com matemática, seria alternativa A. Beleza? O que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Essa dava para ver, né? Essa era relativamente tranquila aqui. Mais uma questão da FUVEST, hein? Se o seu objetivo é FUVEST, preste atenção agora, hein? Olha lá. Questão número 150 da sua revisão diz o seguinte. Olha lá, essa era fácil. Não, essa era fácil mesmo. A anterior era bem fácil. Vamos ver essa daqui, ó.
Uma empresa estuda cobrir o vão de 2 prédios com formato de paralelepípedos reto-retângulos, que têm paredes laterais paralelas, instalando uma lona na forma de um quadrilátero com pontas presas nos pontos A, B, C e D, conforme indicação da figura. Sabendo que a lateral do prédio tem 80 metros de largura, 80 metros de altura, 28 metros de largura, e que a lateral do outro prédio tem 60 metros de altura e 20 metros de largura, e que as duas paredes laterais distam 15 metros uma da outra, qual é a área total dessa lona aqui? Então vamos lá, gente. Vou usar aqui a magia do cinema. Olha lá, ó. Segundo o autor, ele fala que tem 28 metros de largura. Então isso significa o quê? Isso significa que uma é 28 e a outra é 20. Então, ó, daqui até aqui seria 28. E daqui até aqui seria 20. Beleza? Olha só, diferença das alturas. Uma altura seria igual a 60 metros. E a outra altura seria igual a 80 metros. Então, quer dizer que a diferença das alturas, deixa eu colocar uma cor mais favorável aqui para a gente. A diferença das alturas seria de 20, ou seja, a diferença das alturas aqui, ó, este segmento mediria 20, beleza? E a distância entre os prédios é 15, ou seja, essa distância aqui é 15, beleza? Então vai ficar dessa forma. Eu já tenho a base maior e a base menor. Se eu tenho a base maior e a base menor, eu preciso calcular a altura do trapézio, que seria essa daqui, ó, vou chamar de H. Perceba que a altura do trapézio seria a hipotenusa desse triângulo menor. Então, eu poderia dizer o seguinte, que H quadrado é igual a 20 ao quadrado mais 15 ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a 20 ao quadrado é 400 e 15 ao quadrado é 225. Então, H quadrado seria igual a 625. A raiz de 625 é 25. Então, quer dizer que a altura é 25. Esse triângulo aqui, ó, é o triângulo 3, 4, 5 multiplicado por 5. Então, a gente poderia fazer o seguinte. A área do trapézio em questão será a área do trapézio, como todo trapézio do mundo, é base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, a área do trapézio será igual a base maior, 28, mais base menor, 20, vezes a altura, 25, dividido por 2. A área do trapézio, então, seria 48 vezes 25, dividido por 2. Dá para cancelar, o 48 por 2 dá 24. E 24 vezes 25
20 vezes 25 dá 500. 4 vezes 25 dá 100. Portanto, a área seria 600, unidade de 600 metros quadrados. E 600 metros quadrados corresponderá à alternativa C. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala comigo. Fala para mim. Fala para mim o que vocês acharam. Fácil também. Agora sim, hein? Tô gostando de ver, gente. Gostando de ver. Nossa, gente, aqui. Eu tava resolvendo aqui, mostrando, e acabei esquecendo de apagar. Tava querendo fazer uma resolução legal para você. E, cara, na minha opinião, essa questão foi a questão mais difícil da FUVEST de 2016. Vamos lá. Esta questão, ela fala, peraí que eu acho que tem alguma coisinha aqui. Apaguei isso. Olha lá. Essa questão, ela diz o seguinte, eu vou fazer devagar para a gente entender todos os lances aqui, tá? Ela diz o seguinte, cada aresta de um tetraedro regular, ABCD, mede 10. Por um ponto P da aresta AC, passa um plano alfa, paralelo às arestas AB e CD. Dado que AP é igual a 3, o quadrilátero determinado pelas interseções de alfa com as arestas do tetraedro tem área igual a... Gente, é o seguinte, todo tetraedro pode ser inscrito em um cubo. Eu vou mostrar o tetraedro no cubo para ficar mais fácil a visualização de vocês. Correto? Então, tem aqui um tetraedro inscrito num cubo. Então, a gente tem aqui um tetraedro inscrito num cubo. Esse cubo está meio paralelepípedo, né? Mas vai servir. Beleza? Então, vamos lá. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, um detalhe, mas super, super, super importante do tetraedro. Super importante. Vamos lá. O tetraedro dá para ser inscrito num cubo e tem um detalhe importante. As arestas do tetraedro, as arestas do tetraedro são ortogonais. O que é isso? Se eu projetar essa diagonal aqui, ó, se eu projetar essa diagonal aqui, AC, aqui em DB, se eu projetar essa diagonal aqui, ó, tá vendo? Ela é perpendicular a esta outra diagonal. Então, essas duas diagonais, elas são perpendiculares, AC e DB, aliás, são ortogonais. Bem? São ortogonais. Beleza. Partindo disso, olha só, eu vou desenhar o resto do tetraedro aqui. Então, o tetraedro, essa diagonal AD, a diagonal não, perdão, essa aresta do tetraedro, AD, ela é ortogonal a esta outra aresta aqui, ó, que é a aresta DB. Tudo bem?
essa aresta aqui, ó, CB, é ortogonal à aresta AD. E assim fica o nosso tetraedro. Tem esta outra medida aqui. Deixa eu ver aqui. Haja precisão. Ó, esta outra aresta e esta outra aresta aqui. Então, a gente está enxergando todas as arestas do tetraedro. Todas, todas, todas. Olha só. Por um ponto P da aresta AC, vai passar um plano alfa. Vai passar um plano alfa. Paralelo a AD, AB e CD. AB, paralelo a AB e CD. AB e CD. Então, tem um plano aqui, ó, que ele passa paralelo a B e CD, de modo que AP seja igual a 3. Então, vamos lá, ó, vai passar aqui no AC, de modo que AP é igual a 3. Então, vamos lá. O AP vai ficar exatamente, mais ou menos, né? Porque aqui a gente não consegue ter muita precisão. Seria aqui, paralelo a AB e CD. É paralelo à reta AB e paralelo à reta CD. Ó. Se é paralelo à reta AB, quer dizer que o corte, eu vou pegar uma régua aqui, porque aqui é complicado desenhar com precisão. Ó, isso aqui paralelo à reta B. Então, paralelo à reta B, vai ficar este quadrilátero aqui. Beleza? Paralelo à reta AB. Eita. Paralelo à reta AB. E depois, o quadrado termina a interseção e paralelo à reta CD. Então, vamos lá. Ó. Paralelo vai ser um plano à reta CD. CD está aqui. AB e CD. AB está aqui. CD está aqui. Então, olha lá, ó. Paralelo à reta AB e CD. Então, vai ficar aqui, ó. CD. Ó, ficou paralelo. Então, vamos lá. Paralelo à reta AB e CD. Eu não sei se ficou melhor visualizar. Como ela é paralela, do outro lado aqui, ela vai bater exatamente no mesmo lugar. Também é paralela. Tracei as paralelas. E aqui, ó, uma última reta paralela. Uma é paralela a essa. Vai ficar paralela a essa aqui. Ótimo. Ó, ficou perfeito. Este cara aqui, ó, o que acontece? Ele fala que AP é 3. Então, ó, eu vou até tirar o triângulo daqui para você enxergar melhor. Vou tirar o triângulo, ó. Ele fala, ó, que a aresta do tetraedro mede 10. Então, vamos colocar aqui, ó, o triângulo. A, C e aqui é D. Beleza? Perceba que ali ele faz um corte. Aqui é o ponto P. E ele faz um corte aqui, ó. Ele fala que AP é igual a 3.
Beleza? Bom, um tetraedro só tem faces triângulos equiláteros, você concorda? Só triângulos equiláteros. Então, pensa. Se aqui é 10, esse outro lado é 10. E esse outro lado é 10 também. Portanto, se aqui é 3, este lado aqui mede 3. E este outro lado também mede 3. Então, quer dizer que este segmento aqui, ó, este segmento aqui, ele vai medir 3. Tudo bem? 3. E este outro segmento, quanto que ele vai medir? Se você olhar para esse triângulo, é o triângulo C, como é que é? CAB. Ó, o triângulo CAB. Se eu desenhar aqui, ó, o triângulo CAB também é equilátero, a gente tem que de C até P, ó, pensa, de A até P é 3. Então, de C até P vai ser 7. De C até P vai medir 7. Por que vai medir 7? Porque a aresta do tetraedro é 10. Então, aqui vai medir 7. Beleza? Se aqui é 7, 7, aqui também é 7. Por quê? Porque é um triângulo equilátero. Então, uma aresta é 3 e outra aresta é 7. Então, isso aqui é um quadrilátero que tem um lado 3 e um lado 7. Agora vem, como é que eu vou saber se ele é um paralelogramo ou se ele é um retângulo? Basta você pensar o seguinte. Essa reta, aliás, ó, o AC é paralelo a DB, o AC é ortogonal a DB. O AC é ortogonal a DB, forma um ângulo de 90 graus. E BC é ortogonal a AD, também forma um ângulo de 90 graus. Então, quer dizer o seguinte, ó, que esta reta aqui, ó, é ortogonal a essa daqui. Se ela é ortogonal, ela forma um ângulo de 90 graus. Portanto, este ângulo aqui, ó, será um ângulo de 90 graus. Então, a área que eu quero é a área de um retângulo. A área de um retângulo, cujos lados medem 7 e 3. E a área de um retângulo, cujos lados medem 7 e 3, será 3 vezes 7, que é igual a 21, que corresponde à alternativa A. E aí, gente, o que vocês acharam dessa questão? Fácil, médio ou difícil? Fala para mim. Cara, é muito difícil. Essa questão é muito difícil. Minha opinião, uma das questões mais difíceis que já teve na FUVEST. Uma das questões mais difíceis que já